Fala pessoal, acho que essa é a última das nossas aulas mais simples, mais tranquilas sobre gestão de eventos esportivos. Então aproveitem essa aula mais tranquila, relaxada. Hoje eu vou falar de alguns eventos históricos que tem muito a ver com o que a gente já faz hoje atualmente no judô. Eventos orientais, eventos esportivos japoneses. Vou contar um pouquinho da história deles e vou trazer eles para a nossa realidade. Vem comigo, vamos aqui no nosso PowerPoint. Vem comigo aqui. Eu espero que vocês estejam gostando, que estejam aprendendo, porque essa é a parte fácil, né? Essa é a parte fácil dos nossos eventos. Então, assim, demorei para entrar, né, com esse. Pronto, estamos aqui. Estamos aqui na Kodokan. Kodokan. E esse evento que está aqui na Kodokan é o Kagami Biraki, tá? Kagami Biraki. Vamos falar de três eventos: Kagami Biraki, do Bonenkai, e desses desafios de lutas valendo dinheiro que são a origem do MMA, ok? A origem do MMA como evento esportivo, a origem do UFC vem lá do Japão. Vem do fim da era Meiji, tá? Na verdade, vem do início da era Meiji, né? Que é o fim da era Samurai, ok? No fim da era Samurai, você tem vários professores que davam aula nos seus dojos para os seus daimyos, treinavam o exército daqueles daimyos. Esses caras não sabiam mais o que fazer, esses samurais, esses grandes guerreiros, ok? Então o que esses caras vão fazer? Alguns vão tentar organizar suas aulas, tal, tentar dar algumas aulas, que normalmente são vazias, porque as pessoas não têm mais tanto interesse nisso aí, nessa cultura. E nada melhor do que aquele filme O Último Samurai para servir de exemplo desse período histórico, né? Que inclusive tem tudo a ver com a criação do judô, tá, gente? A gente precisa entender que esse período as pessoas não tinham bons olhos mais para os samurais. Hoje a gente tem uma visão muito fantasiosa e muito bonita dessa época dos samurais, mas essa não é a realidade. Principalmente no fim dessa era, os samurais passaram grandes apertos, tá? Essa cultura hoje que nós temos, que volta até eles, que busca esse caminho do guerreiro, que nem é um negócio assim muito da época, né? Você não tem esse código Bushido tão definido assim, tá? Eu falo disso em alguma dessas aulas que eu dou sobre essa história do Bushido, ok? De qualquer forma, nesse período aí, esses caras não tinham o que fazer, esses grandes guerreiros, esses professores. Eles passam a fazer alguns tipos de desafios na rua, valendo dinheiro. Um deles, por exemplo, é o cara conseguir aguentar 3 minutos, 5 minutos com um desses guerreiros no ringue, sem sair do ringue ou sem bater, sem desistir, né? Então a pessoa pagava para desafiar. E se ela ganhasse, ela ganhava um tanto X de dinheiro, né? Então você pagava às vezes 10 para ganhar 100, por exemplo, 10 koku, né? Que eu acho que era a moeda da época, se eu não me engano. Ainda estava na transição pro yen. Não sei ao certo, tá? Mas você pagava 10 de uma coisa e ganhava 100 de outra. De outra não dá a mesma, né? Então, tem esse tipo de aposta. E tinha também as apostas que os caras faziam. Dois guerreiros lutavam, especialista numa determinada área de luta, por exemplo, dois caras de jiu-jitsu, né? Por exemplo, esses caras se enfrentavam e as pessoas apostavam em quem ganhava, né? Então era um tipo de ferramenta também que eles utilizavam. A casa ganhava um tanto X, os caras que lutavam ganhavam um tanto X. Ou seja, já tem todo um evento esportivo coordenado por trás disso aí, ok? Então a origem desse UFC, a origem desse Mixed Multi-Arts, Multi-Mixed Arts, né, do MMA, vem daí. Não só como hoje a gente pode dizer que o MMA é um esporte separado, né? Mas além disso, essa estrutura como evento esportivo vem daí. Claro que tem também, não pode se deixar de falar de uma que isso é somado a uma cultura das ruas de Londres, do boxe, que as mesmas coisas aconteciam também em Londres, né?
com o boxe. Então é uma somatória das duas coisas, ok? Mas tem muita referência ao Japão. A necessidade de saber quem é o maior de todos, né? Quem é o grande campeão, isso é muito da cultura japonesa. Isso é muito da cultura japonesa. Os torneios absolutos, por exemplo, de judô, né? Então isso é muito da cultura japonesa. E vamos falar dos outros dois agora. Esse da foto, por exemplo, que é o Kagami Biraki. Kagami Biraki, aqui tem a tradução para vocês do que é. A gente tem 3 traduções possíveis. A abertura do barril de saquê, que eu acho que é a mais certa, de fato, a mais correta tradução, historicamente falando. Mas quando você vai procurar no site da Kodokan, por exemplo, lá fala que é a abertura do espelho, que é uma coisa mais filosófica, mais bonita. Gosto também. E a quebra do moti, que também é uma explicação mais prática. O que significa isso, senhores? Vou falar da história. Um dos shoguns da era Tokugawa precisava ainda invadir para juntar completamente as ilhas em torno do Japão. Ele precisava invadir Hokkaido, a ilha do norte. E era uma ilha difícil, uma ilha de difícil acesso, com um povo muito guerreiro. E aí o Tokugawa, ao contrário do que as pessoas acreditam, na época dos shoguns existia um rei, tá? Ou uma rainha, ok? No Japão. Existia essa figura, só que ela não mandava nada, ela não tinha poder nenhum. Na época do shogunato, esse rei não tinha poder. Então, reunido com o rei, o shogun, reunido com o rei e reunido com outros grandes nomes do seu conselho particular, as pessoas muito discutindo como que ia fazer, que era uma jornada perigosa, que a derrota, a chance de derrota era muito grande, que outros tinham tentado e tinham falhado. O shogun Tokugawa estava tão convicto do que ele estava fazendo, que ele falou: chega dessa discussão. Pode abrir o barril de saquê. Pode abrir o barril de saquê, pode quebrar o moti. Porque nós vamos vencer. É basicamente como se ele falasse assim: vamos comemorar. Vamos comemorar antecipadamente, porque a vitória é certa. Entenderam? Essa é a história do Kagami Biraki. E ele venceu essa batalha. Ele unificou Hokkaido com a ilha principal. E, bom, dentro disso é um ponto muito relevante o significado, né? A abertura de barril de saquê é aquele barrilzão grande, largo, que até dá nome à técnica Tawara Gaeshi. Tawara é o nome daquele barril. Então a forma que eu seguro e abraço e carrego o oponente é a mesma que os caras faziam para carregar o barrilzão de saquê, aquele largo, né? E por que da quebra do moti? Porque o moti normalmente era preparado, o moti é difícil, né? Ele não vinha pequenininho, igual a gente conhece os docinhos separadinhos, não, né? O moti era uma peça grandona, então você quebrava o moti e repartia para as pessoas numa festa, ok? Inclusive a quebra do moti ainda acontece, por exemplo, nessa cerimônia lá na Kodokan. Acontece no Kagami Biraki da Kodokan, até hoje, entendeu? E várias escolas de artes marciais japonesas, não só dentro do Japão, mas fora dele, fazem hoje o seu Kagami Biraki, que é um evento esportivo de início de ano. Normalmente acontece nos dias ímpares, mais especificamente, é muito normal que seja no dia 11 de janeiro, ok? Normalmente é no dia 11 de janeiro, mas é sempre num dia ímpar, e que é o início das atividades naquele ano. E exatamente por quê? Se faz o Kagami Biraki, por quê? Já se comemora antecipadamente o sucesso que aquela instituição vai ter naquele ano, ok? Então, tem esse significado todo filosófico. A mesma coisa do Bonenkai, que o Bonenkai é literalmente uma reunião para esquecer o ano, ou a festa de despedida do ano velho, né? Bonenkai aqui no Brasil, inclusive, virou um sinônimo, principalmente em São Paulo, né? Bonenkai é um sinônimo de troca de faixa, de final de ano, né? Então, é uma festa de fim de ano. Eu gosto da nomenclatura, é muito comum não só em instituições esportivas, principalmente de artes marciais no caso, mas é comum em empresas japonesas, né? E é também um evento comemorativo, um evento esportivo comemorativo. Então,
abrindo os horizontes para esses eventos, ok? A gente não pode deixar de esquecer de falar que o evento esportivo mais antigo do ano, do mundo, que é executado regularmente nos últimos anos, é o torneio Vermelho e Branca dentro da Kodokan. Esse torneio é o torneio mais antigo de esportes do mundo. Mais antigo que a Olimpíada, que ela parou em algum momento, né? Mesmo com a Segunda Guerra Mundial, o torneio Vermelho e Branca não parou. Esse torneio nunca parou. Entendeu? Então é o evento hoje contínuo mais antigo da história do esporte. Ok? Vamos então terminar essa parte histórica e a partir da próxima aula nós vamos entrar em assuntos mais pesados e mais sérios. Forte abraço a todos.